Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à primeira teleconferência da CSN Mineração para a apresentação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN Mineração, ri.csnmineração.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN Mineração no período. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir. Bom, gostaria de iniciar agradecendo a participação de todos no call de resultados da CSN Mineração do terceiro trimestre de 2021. Vou iniciar a apresentação com os destaques do período. O EBITDA trimestral foi impactado negativamente por uma combinação de um menor volume de vendas, queda acentuada do índice Platts, que também teve um efeito em relação a períodos cotacionais em aberto, e o aumento do custo do frete no período. O fluxo de caixa livre teve um resultado forte de 3,9 bilhões de reais no período, impactado positivamente pela redução do capital de giro. Os projetos de melhoria de qualidade associados à planta central, C+3 e rebritagem, já estão em fases de comissionamento e testes. E a companhia encerrou o primeiro programa de recompra, executando um total de 91% do que tinha sido aprovado, e abriu um segundo programa que envolve um adicional de 53 milhões de ações. Indo para o slide de volume de produção e estoques, a companhia teve uma produção em linha com uma pequena queda em relação ao trimestre anterior, explicado exclusivamente por uma redução no volume de compras, já iniciando uma nova estratégia de favorecer qualidade ao invés de volume, porque a produção própria foi até maior do que no segundo trimestre deste ano. Os estoques aumentaram 2 milhões de toneladas, alcançando 5,8 milhões, e a maior parte desse aumento é explicado por uma estratégia comercial da empresa de concluir o ano com um volume de cargas de 1,2 milhões já embarcadas a caminho da China, mas não vendidas. Essas cargas entraram no quarto trimestre para serem vendidas, já foram vendidas e a companhia acho que adotou uma estratégia correta, porque conseguiu realizar descontos menores do que naquele momento o mercado oferecia. Indo para o slide de vendas, a companhia teve uma queda de volume de 9,1 para 8,1 milhões de toneladas. Isso é explicado exclusivamente por essa estratégia
de atravessar o fim do trimestre com o volume de cargas navegando sem serem comercializadas, senão ela teria aumentado o volume de vendas no período. Em relação à receita líquida FOB, teve um ajuste bastante expressivo, de 153 para 65 dólares. Isso é explicado pela queda do Platts, bastante pelo efeito dos períodos cotacionais em aberto, do segundo TRI para o terceiro TRI, e também pelo aumento do frete que a gente teve. No gráfico no slide seguinte, a gente abre a diferença entre a receita líquida total, que é a reportada, né, de 65 dólares, e a receita líquida do trimestre, expurgando o impacto daquelas cargas vendidas com períodos cotacionais futuros ao longo do segundo TRI. Se você olhar apenas pela receita líquida do trimestre, a gente teria 99,2 dólares, que é uma diferença de 33,7 dólares, que foi explicado exclusivamente por esse volume de 5,3 milhões de toneladas que estavam em aberto ao final do segundo trimestre, com exposição a meses futuros. A gente entende isso como um evento não recorrente, dado essa grande queda do Platts, ter sido a maior queda da história do nosso setor, né? A gente foi de um preço máximo dentro do terceiro TRI de 222 dólares para um preço de 94 dólares em 2021 de setembro. Então, a gente entende que a magnitude do ajuste que ocorreu, ela foi não recorrente. E se você olhar para a diferença entre esses dois indicadores de receita líquida total e receita líquida do trimestre atual, ela era muito pouca se você olhar os trimestres a partir do quarto TRI de 20, uma diferença entre 4 dólares e 6,9 dólares. Indo para o slide de CPV, essa queda de CPV é essencialmente explicada pela redução no volume de compras e uma melhora do mix também, favorecendo o volume de produção própria, e também por uma queda no C1, a gente teve uma queda no arrendamento variável no porto, explicado pela queda do Platts, e também pela não utilização de porto de terceiros no período. O EBITDA ajustado ficou em 911 milhões, com uma margem de 32,7%. No próximo slide, a gente tem um bridge do EBITDA do segundo TRI para o EBITDA de 911 milhões do terceiro TRI. E se a gente expurgar o efeito das provisões de preços de trimestres anteriores, que teve um impacto de 1,4 bilhões, o EBITDA no terceiro TRI teria sido de 2,3 bilhões, né, o que mostra a relevância desse ajuste ocorrido ao longo do período. E o grande impacto foi a queda do Platts, né? Essa queda do volume, como a gente explicou, também foi relevante, mas foi parte dessa estratégia comercial que vai beneficiar o quarto trimestre. Em relação ao volume de investimentos, teve uma queda dos projetos de expansão nesse trimestre, isso muito associado à conclusão, né, ao período de teste que já se iniciaram no SEMAI 3 e rebritagem, e a gente espera rodar num outro patamar a partir de 2022, ao longo do CSM Day, que vai acontecer em cerca de um mês, a gente vai poder se aprofundar sobre os projetos de crescimento e uma perspectiva mais de planejamento estratégico da companhia e compartilhar isso com o mercado. Em relação ao capital circulante líquido, o ajuste foi bastante expressivo nesse trimestre. A gente teve uma queda em contas a receber, explicado pela queda no Platts e também redução de volumes. O aumento dos estoques é explicado essencialmente pela estratégia comercial de carregar um volume de cargas, né, para o quarto TRI. A redução em fornecedores também é resultado da redução de compras e da queda do Platts. E a gente tem um aumento aqui em outros, essencialmente explicado pelo aumento de adiantamento de clientes, né, que tem a ver com essa venda com preços provisórios maiores, né, do que o preço spot. Indo para o slide dos projetos, aqui a gente está dando destaque
nesse resultado do terceiro TRI para a conclusão desses projetos de melhora de qualidade, né? Acho que isso vai em linha com essa nova estratégia da companhia de favorecer a qualidade, e isso vai nos favorecer já a partir de 2022 e ainda no final de 2021. A companhia fez a primeira emissão de debêntures no valor total de 1 bilhão ao longo do terceiro trimestre, em duas séries, uma série de 10 anos a IPCA mais 4,9% e uma segunda série a IPCA mais 5% de 15 anos com amortizações a partir do 12º ano. Esses recursos serão utilizados para financiar o projeto de expansão do terminal portuário Tecar, indo de 45 para 60 milhões de capacidade de embarque. No próximo slide, a gente tem a exposição do forte caixa que a companhia possui, uma situação de liquidez bastante confortável para fazer frente ao seu plano de investimento e a uma conjuntura mais desfavorável. Tem um caixa de 11,8 bilhões de reais, que é um aumento de 30% em relação ao trimestre anterior. E se deduzir a dívida, a gente tem uma posição de caixa líquida de 7,18 bilhões de reais. Em relação ao fluxo de caixa, a gente foi fortemente favorecido, né, pela redução no capital circulante líquido e concluiu o terceiro trimestre com um fluxo de caixa ajustado de 3,9 bilhões. CAPEX ainda rodando num patamar mais baixo do que a gente vai ter a partir de 22, e um resultado financeiro positivo, explicado basicamente pelo resultado positivo do hedge que a gente tinha em aberto, teve um impacto de 300 milhões no resultado do período, parte disso já liquidado ao longo do terceiro TRI, um pedaço ficou no dia 2 de outubro e vai favorecer o caixa do quarto TRI. Aqui isso demonstra, né, a sustentabilidade do negócio e a resiliência da companhia, mesmo em um trimestre adverso, né, como foi, de um grande ajuste no índice Platts. Indo para o slide de ESG, acho que vale destacar alguns pontos no período, que foi o lançamento do primeiro relato integrado relacionado a 2020. Ali a gente tem alguns indicadores, um deles acho que é bastante relevante, que é de emissões, que mostram, se você comparar com os nossos peers nacionais e internacionais, que a CSN Mineração tem índices excepcionais, o melhor do setor, e a gente vai continuar trabalhando para manter esse diferencial. Em relação às barragens, a gente concluiu um novo ciclo de auditoria com a declaração de estabilidade emitidos agora em setembro, e um nível 0 de emergência em todas elas. O nível 0 é o melhor nível de maior segurança de acordo com a Agência Nacional de Mineração. Em comparação com 2020, tivemos uma redução de 18% até agora ao longo do ano no consumo de água nova para produção por tonelada de minério. Gostaria de terminar a apresentação destacando avanços importantes em diversidade. A companhia tem tido uma postura ativa para avançar nessa agenda. A gente conseguiu entregar ao longo desse ano um aumento de 27% na participação feminina na companhia, foi de 14% para 18%, e um aumento de 10% na representatividade de PCDs no quadro do lucro. Com isso, eu concluo a apresentação e gostaria de abrir para perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre a questão de realização de preço e o preço provisional, né, de vocês. Se vocês puderem comentar um pouco sobre qual foi o volume vendido no final do segundo TRI
a preços provisionais e também qual foi esse preço. E também, se puderem comentar agora, né, a expectativa para o quarto trimestre seria bastante interessante. E a segunda pergunta sobre a estratégia de frete aqui da CSN Mineração, está tendo realmente uma volatilidade grande no spot, e queria entender um pouco da estratégia de vocês, se estudam contratos, enfim, para tentar mitigar talvez um pouco de volatilidade no frete spot mesmo. Então, essas minhas perguntas. Obrigada. Obrigado pelas perguntas, Isabela. Em relação à realização de preço, quando a gente terminou o segundo trimestre com um volume de 5,3 milhões de cargas com exposição a períodos futuros, a gente tinha um preço FOB médio desse volume de $161,39. E a gente teve, ao longo do trimestre, uma realização ou uma nova marcação a mercado que concluiu com um FOB médio de 109,70. Então, a gente teve aí um impacto de $274 milhões no resultado em função dessa exposição. A gente terminou o terceiro TRI com 5,2 milhões de toneladas em aberto. A gente tem o split, né, de disposição de QP de 52% provisionado, 18% defasado. Boa parte, esse defasado é basicamente vinculado às vendas para Japão, Coreia, Taiwan, alguma coisa para o mercado interno, e 30% de exposição ao QP corrente, ao trimestre corrente. Em relação ao quarto TRI, essa estratégia de ter vendas com exposição a períodos futuros, acho que é uma estratégia que nos favoreceu e nos levou, inclusive, à negociação de fórmulas paramétricas que têm nos entregado realização de preços melhores do que o preço spot. Acho que, ao longo do tempo, o efeito é neutro, né, porque o mercado sobe, desce, isso tende a se neutralizar ao longo do tempo, mas realmente teve um impacto que a gente enxerga como não recorrente, bastante expressivo, no terceiro trimestre, não recorrente em sua magnitude, né, como a gente teve a oportunidade de falar ao longo do call, essa queda de $129 é sem precedentes, não significa que não vai ter volatilidade para frente. Acho que e sempre que tiver queda de preço TRI contra TRI, isso vai se transformar em resultado, em função desse volume de cargas em aberto, mas a gente entende que ao longo do tempo isso é acertado e tem nos entregado uma realização de preço mais interessante do que o spot para um determinado volume de cargas. E a gente enxerga para o quarto TRI, a gente vai terminar o quarto TRI com um volume talvez um pouco menor, mais próximo de 4,5 milhões, baixando um pouco desse patamar, acima de 5 milhões de toneladas. Em relação à estratégia de frete, acho que o mercado como um todo foi pego de surpresa pelo aumento que chegou, a rota C3 chegou a bater $49,99, né, em menos de um mês atrás, no dia 7 de outubro. Agora a gente já está com um nível de 24,8, né? Você vê que o frete caiu mais de 50% em um período menor do que um mês. E a gente enxerga que isso tende a continuar a ceder. A gente acha que vai sair, já está saindo, e isso vai acho que se solidificar ao longo de 2022. Tem uma redução do volume de baixo teor e alta sílica do mercado. A Vale estima essa redução em 40 milhões de toneladas, mas, de qualquer forma, é uma redução relevante, e isso deve levar o frete ainda para um patamar ainda menor do que o atual. Hoje a gente ainda tem exposição 100% ao mercado spot, mas a gente tem, de forma recorrente, analisado as alternativas para travar preços no longo prazo. Acho que uma delas seriam COAs, né, que são contratos que você travaria esse preço por um prazo mais longo. A gente enxergou que ao longo de 2021, né, com o aumento do frete, não era um bom momento de ter essa discussão com os armadores, porque acaba tendo uma correlação entre o preço de curto prazo e o preço de longo prazo, mas a gente deve voltar a fazer esse tipo de exercício a partir de agora, com o frete num patamar
mais razoável. Está super claro, muito obrigada. A próxima pergunta é de Rafael Barcelos, do Santander. Bom dia a todos, obrigado por pegar as perguntas. A primeira pergunta é sobre o break-even da CSN Mineração hoje, para o minério de ferro entregue na China. Se vocês pudessem comentar ou passar um pouco a sua ideia desse número hoje, aí seria interessante. E a segunda pergunta seria sobre a estratégia de compra de minérios de terceiros, né? Dada aí as mudanças nas condições de mercado nos últimos meses, o que muda aí na estratégia de vocês aí de compra de terceiros? Obrigado. Rafael, obrigado pelas perguntas. Em relação ao break-even da China, no terceiro TRI, a gente teve um C1 de $18,8. Se a gente adicionar o nosso frete CIF médio, que foi de $26 no período, a gente vai ter um custo cash CFR China de $44,8, não muito diferente do que a gente teve no segundo trimestre, de 41, mas um pouco maior, impactado basicamente pelo frete, dado que o nosso C1 teve uma redução de um pouquinho mais de $1. Em relação à estratégia de compra, realmente com esse ajuste, né, nos descontos por sílica, esse novo patamar de Platts, e ainda pressionado por um frete mais elevado do que a gente teve em trimestres anteriores, é um momento em que o mercado vai se ajustar para excluir os volumes de baixo teor. A gente que estava trabalhando com uma expectativa de terminar o ano com um volume de 10 milhões de toneladas, demos um cavalo de pau e vamos reduzir isso para provavelmente algo em torno de 8,5 milhões de toneladas, que é o fator que explica sozinho, né, a atualização do guidance. A gente estava rodando muito próximo do low do range de 38 milhões de toneladas, com a expectativa de comprar 10 milhões. A partir do momento que a nossa expectativa deixa de ser 10, passa a ser 8,5 milhões de toneladas, a gente estava com um número mais próximo de 36,5, então daí o racional da atualização para 36 a 37 milhões de volume de produção nesse ano. Só um follow-up, na verdade minha primeira pergunta foi mais sobre como vocês estão vendo ele agora aí para quarto trimestre. Se vocês puderem comentar sobre o break-even. Obrigado. Acho que ele não tem grandes variações. Acho que o começo do quarto TRI, Rafael, a gente teve um impacto grande de aumento de custo de frete, mas isso não impacta tanto a nossa estratégia spot. Felizmente, a gente estava contratado ao longo desse período nas compras, nos volumes CIF, e conseguimos atravessar esse período de pico de preço sem precisar ir a mercado fechar novos navios. E agora, nesse novo patamar que a gente está, você vê, o nosso frete CIF estava em $26 no trimestre, no terceiro TRI, né? Agora, o frete já está em 24,8, né? Então, do ponto de vista spot contra a média TRI, a gente já está num momento melhor. A gente não espera grandes variações no nosso C1 no quarto TRI. A gente tem um período aí de chuvas, né, que de forma geral tem um impacto no volume total. E a gente tem também uma parada programada desde o início do ano, agora para novembro, de manutenção nas plantas e no porto. Mas eu diria que não tem grandes variações, Rafael, em relação ao número do terceiro TRI. Tá ótimo, obrigado. A próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Yeah, good morning, everyone. Thank you very much. My first question is regarding the CapEx guidance. It seems it has been reduced, and I would like to understand what is behind this, considering how important the growth story for the company is. My second question is regarding working capital. Clearly, that saved the quarter from a cash flow perspective. What do you expect in accounts receivable next quarter in the fourth quarter, given the positive impact of the price dynamics that we saw in the third quarter?
is it fair to expect some sort of payback in the fourth quarter as prices now are much lower and you still need to do another provisional price adjustment potentially in the fourth quarter, given what iron ore prices are doing? And there's around 1.8 billion reais in otras contas a pagar in your cash flow statement, which it would be great if you could explain what that is. And then finally, if you have already sort of a range or a view of how 2022 production and shipments of iron ore will look like, that would be really useful. Thank you very much. Carlos, obrigado pelas perguntas. Em relação ao guidance de CAPEX, a gente fez esse ajuste basicamente pelo fato de a maior parte dos projetos ainda estarem em fase de engenharia, mas também por não necessariamente o andamento do projeto estar associado com desembolso, né? Para dar um exemplo mais objetivo e concreto, a gente teve a conclusão das negociações, né, e a assinatura dos contratos do primeiro pacote da planta de 15 milhões de toneladas, mas isso não necessariamente se transforma em efeito caixa dentro do trimestre. A gente sempre busca negociar a favor da companhia e o pagamento associado a entregas, né? Então, isso acaba tendo um efeito caixa que é postergado para trimestres futuros. E aí eu acho que realmente a partir de 22, com obra no canteiro já acontecendo, a gente deve ter um outro nível de desembolso trimestre a trimestre e um ramp-up bastante expressivo, Carlos. Acho que ao longo do CSN Day a gente pretende dar maiores detalhes do avanço de cada um dos projetos do nosso portfólio. É um target de cronograma desafiador, né? Mas a gente está trabalhando duro para ter a maior aderência possível. Em relação ao working capital, Carlos, realmente a magnitude do ajuste em accounts receivable deve ter algum tipo de correção para frente. Parte disso explicado já pela expectativa de aumento de vendas em relação ao volume que tinha sido embarcado e não vendido. Mas o Platts continuou cedendo, pelo menos até aqui, em relação ao que foi o fechamento do terceiro TRI. Então, a gente não espera grandes ajustes nessa conta, a princípio. Em relação a 1,8 bilhões em outros, né, acho que eu tive a oportunidade de tocar, mas não de entrar nesses detalhes ao longo da apresentação, isso é basicamente a realização, né, o reconhecimento de um preço provisório pago, né, pelos clientes, que a gente está chamando aqui de adiantamento de cliente, e que vai ter um ajuste em função da exposição do período cotacional futuro na hora de você concluir aquela venda, né? Então, essa conta deverá ser reduzida de maneira bastante expressiva ao longo dos próximos trimestres. Em relação a 2022, a gente espera abordar isso também, Carlos, no CSN Day, mas as tendências são positivas com as análises preliminares do nosso plano de lavra, tanto do ponto de vista de volume, em relação ao que foi 2021, como do ponto de vista de qualidade, né? E acho que aqui merece um reconhecimento dessa grande qualidade do ativo que é a Casa de Pedra, né? Que nos permite ter essa flexibilidade de buscar uma maior qualidade em um momento em que o mercado assim deseja e, de certa forma, impõe, né? Então, acho que as perspectivas para 2022 são positivas em relação a esses dois quesitos, Carlos. Thank you very much, Pedro. That was great. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Senhoras e senhores, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI. Obrigada pelo follow-up. Pedro, só queria confirmar com você sobre a questão da política de dividendos da companhia e mais especificamente se o payout de 80%
ainda será mantido mesmo com, enfim, toda a volatilidade de mercado? Obrigada. Isabela, obrigado por tocar num ponto que acho que é tão relevante para os nossos investidores, né? Acho que a política, apesar dessa volatilidade, ela está mantida. Acho que a companhia tem uma posição de liquidez que lhe permite, né, manter essa política agressiva de distribuir entre 80% e 100% do lucro líquido do resultado anual e ao mesmo tempo, tocar adiante, né, todos os seus projetos de crescimento e melhora de qualidade. Então, isso para nós é uma questão bastante importante, né, dentro do racional de investimento na nossa companhia, né? Acho que é algo que os nossos investidores valorizam e que a gente pretende manter e considera algo fundamental dentro da nossa estratégia de crescimento. Obrigada. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley. Thank you again. If we Pedro, can you talk again or remind us, or me at least, the hedge, the cash flow hedge that is in place, and the company posted a gain in otras receitas y despensas operacionais. It was a solid gain, and it says that it's a hedge or it's a derivative on the Platts index. Could you explain a little bit more what that is? Is the company basically hedging by selling forward some of the material, or is the company taking a view on iron ore prices? If you can give us some details, that would be great. Carlos, obrigado por levantar esse ponto. Acho que é um ponto que a gente veio trazendo, né, no nossos resultados ao longo dos últimos trimestres, como parte de uma estratégia de ter um pouco mais de estabilidade e previsibilidade nos resultados. A gente entendia que o nível de preços que o mercado estava rodando era interessante para os nossos investidores. E é algo que, historicamente, se olhar para períodos anteriores, Carlos, a gente não fazia muito no mercado financeiro essas travas, mas a gente fazia bastante no mercado físico, né? O mercado não necessariamente tem a visibilidade dessa estratégia comercial da companhia, mas ao longo desse ano a gente percebeu que os descontos exigidos no mercado físico para fazer essa trava para períodos futuros estava maior que o financeiro. Então, a gente parou de fazer essas travas de vendas a preços fixos e avançou mais nessas travas no mercado financeiro, que tem o mesmo efeito, né? A gente concluiu o trimestre com um volume pouco superior a 2 milhões de toneladas, né, em venda futura, como você colocou, que deu um resultado, um P&L de um pouco mais do que 300 milhões de reais. Tudo isso reconhecido no resultado do trimestre, mas a parte do vencimento de setembro, que era um volume menor, teve a liquidação financeira no início de outubro. A gente não tem mais hoje volumes travados, né, em hedge. A gente entende que atualmente os preços futuros estão muito mais flat, né, não tem mais tanto backwardation como tinha em períodos anteriores. Demonstra também, acho que essa visão do mercado, de forma geral, de que a correção foi feita, né, e que daqui para frente a expectativa é que o patamar de preços para 2022 seja bastante em linha, aí num range do que a gente tem hoje, próximo de $100 a $120. Or $120. So just to confirm then, Pedro, the company does no longer have any open positions on iron ore derivatives. Correto, Carlos. Desculpe se não foi claro, mas todas as posições que nós tínhamos já foram liquidadas. Hoje não tem nenhuma posição de hedge em aberto. Got it. Thank you very much, Pedro. Senhoras e senhores, não havendo mais perguntas,
Gostaria de passar a palavra ao senhor Pedro Oliva, CFO e diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais. Gostaria de terminar agradecendo mais uma vez a participação de todos no nosso call de resultados. Foi um trimestre que a gente pagou um preço, né, por ter uma estratégia comercial de ter um maior volume de cargas em aberto. A gente entende que a magnitude desse ajuste é bastante não recorrente e a gente está bastante animado com as perspectivas de 2022, com volumes maiores e uma qualidade melhor, né, permitindo se adaptar a esse novo momento de mercado com esse ativo que tem, né, diferenciais competitivos bastante expressivos em qualidade e custo, né, para brigar nesse mercado transoceânico. A teleconferência de resultados da CSN Mineração está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Por gentileza, podem desconectar suas linhas agora